Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 6. E o tema da mensagem que o pastor traz à igreja nesta manhã e que vai desenvolvê-la nos próximos cultos é: e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vamos falar de escatologia. Vamos falar sobre o milênio. Todos acharam? Então diz assim o texto sagrado: quando João recebeu a visão da revelação do Apocalipse, então há um momento que o Senhor mostra a João uma visão e ele diz: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram. O restante dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos orar ao nosso Deus, para que ele nos dê discernimento sobre esta palavra. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, não há coisa mais importante para nossas vidas hoje do que fazer aquilo que Pedro recomendou à igreja: crescer na graça e no conhecimento pleno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando nós crescemos na Tua graça, quando nós temos um conhecimento profundo da Tua palavra, nós temos a nossa vida espiritual edificada sobre rocha. E quando a nossa vida está sobre a rocha, pode vir tempestades, pode as chuvas caírem de uma maneira torrencial, pode os rios transbordarem, pode os ventos soprarem com fúria, mas a nossa casa não cai, porque ela está bem edificada, ela está bem construída sobre rocha. Quando nós manejamos bem a Tua palavra, nós adquirimos uma maturidade espiritual. Nós não somos mais como meninos, não vivemos mais agitados como crianças, levados ao redor por qualquer vento de doutrina, mas nós andamos pelo caminho da verdade. Ah, Senhor Jesus Cristo, que nesta manhã, meu Deus, o Teu Espírito fale à Tua igreja outra vez. Que o Teu Espírito traga revelação ao Teu povo. Que o Teu Espírito traga um alimento sólido mais uma vez para as Tuas ovelhas. Usa-me, meu Senhor, como Teu pastor, como Teu ungido, como o Teu escolhido, para pastorear o Teu rebanho. Inspira-me, capacita-me, Senhor, a explanar a Tua palavra com verdade. E que tudo que for proclamado aqui deste altar, que seja para a Tua honra
e que seja para a tua glória. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, Igreja Santa, Igreja Gloriosa de Jesus Cristo, nós vamos começar a partir de hoje a tratar de um assunto que tem gerado muita polêmica no seio do cristianismo. Nós vamos falar acerca do milênio e todos os aspectos que envolvem esse tema aqui. Quando se fala de milênio, olha, se gera muita polêmica, muita discussão, há muitos pontos de vista contraditórios. Olha, é uma confusão que ninguém se entende a respeito desse assunto. Só que, antes de fazer qualquer consideração sobre este assunto, eu quero dizer para a igreja, eu quero informar os irmãos que em toda a Bíblia Sagrada, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, a única passagem, o único versículo bíblico, o único texto sagrado que fala explicitamente de um reino de 1000 anos é este que eu acabei de ler. É este de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 6. Então, em cima desse texto aqui, foram surgindo ao longo dos séculos várias escolas de interpretação, e cada uma dessas escolas de interpretação passou a ter a sua interpretação pessoal, a sua interpretação particular a respeito do milênio. Existem várias escolas de interpretação. Por exemplo, existem os pré-milenistas. Os pré-milenistas são pessoas que acreditam e que ensinam a igreja que a segunda vinda de Cristo, primeiro Jesus vai vir, Jesus vai reinar sobre essa terra aqui por 1000 anos, ele volta a segunda vez, ele reina por 1000 anos, só que ele vai reinar durante 1000 anos com um grupo de crentes, que eles chamam dos mártires da igreja, que ressuscitam, que recebem um corpo glorificado e têm o privilégio de participar da primeira ressurreição. Então vai haver primeiro uma ressurreição, a ressurreição dos mártires. Eles são pessoas privilegiadas, eles ressuscitam, eles recebem um corpo glorificado e eles vêm com Cristo à terra, e Jesus passa a reinar nessa terra durante um período de 1000 anos. E eles dizem mais, eles dizem que após esse período de 1000 anos, Satanás é solto por um breve período de tempo, mas depois ele é lançado no lago de fogo e enxofre, e só então ocorre a segunda ressurreição. Ou seja, a ressurreição daqueles filhos de Deus que não tiveram o privilégio de participar da primeira ressurreição para reinarem durante 1000 anos com Cristo. Isso é muito confuso, né? Primeira ressurreição, segunda ressurreição. Primeiro ressuscita um grupo especial de crentes, os outros ressuscitam. Depois de 1000 anos, aí vem a segunda ressurreição. Bom, isso é uma escola de interpretação. Uma outra escola de interpretação que existe são os pós-milenistas. O que essa gente ensina? Qual é a visão que eles têm? Olha, eles têm uma visão, eles ensinam que através do trabalho desenvolvido pela igreja, o mundo vai sendo cristianizado, as pessoas vão crendo em Jesus, elas vão aceitando Jesus como eles dizem, elas vão se convertendo a Cristo, e vai chegar um momento que quase toda a população da terra estará convertida. E a partir desse ponto, dizem eles, haverá um longo período nesta terra, um longo período de paz e de prosperidade, que eles chamam de milênio. Isso também é contrário à Bíblia. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então como é que você vai crer que quase toda a população da terra vai se converter? Vai se tornar cristã? E aí o mundo vai ter um período longo de paz, de prosperidade, quando a Bíblia mostra que é justamente o contrário. A cada ano que passa, né, até a vinda de Jesus, o mundo vai se tornando cada dia o quê? Pior. E nós temos presenciado isto, né? Só não vê quem não quer. É verdade ou não é verdade? Então, na realidade, existem, meus amigos, várias interpretações, existem vários tipos de pensamentos, existem vários pontos de vistas,
E o problema é que as pessoas ficam tremendamente confusas, sem saberem qual é a verdade da Bíblia. Um diz uma coisa, outro diz outra. Um diz que tem 2 ressurreições. Um diz que Jesus vem, reina durante 1000 anos, né? O outro já diz que não é assim, que a igreja que vai evangelizar, quase todo mundo vai se converter, e aí haverá um longo período de paz e de prosperidade na terra. Pastor Carlos Magno, você pode dizer assim: como é que nós podemos chegar realmente à verdade, pastor, acerca desse texto aqui de Apocalipse 20? Como é que nós podemos ter a certeza da verdade, pastor? Olha, através das Escrituras. Nós já aprendemos aqui na igreja que a Bíblia interpreta a Bíblia. Olha, irmãos, é na Bíblia Sagrada que nós encontramos a verdade de Deus, a verdade divina, em todos os seus aspectos espirituais. Tudo está aqui na Bíblia Sagrada. Você sabe o que Paulo disse a Timóteo? Abra por favor aí, para ilustrar a mensagem, para você ver que é realmente assim. 2 de Timóteo, por favor. Vamos ao texto sagrado, né? 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O apóstolo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer dizer que Paulo está dizendo aqui, por inspiração do Espírito, que as Escrituras são completas. As Escrituras, elas dissipam, meus irmãos, quaisquer dúvidas que as pessoas venham a ter. É por esta razão que Jesus, durante seu ministério terreno, sempre recomendava que as pessoas examinassem as Escrituras. Você veja que no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 5, versículo 39, veja assim: o Senhor disse assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha, examinais as Escrituras, já que vocês julgam, né? Vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mas houve momentos que Jesus recriminava os judeus por eles não terem o conhecimento das Escrituras. Eu vou te mostrar isso também na palavra, no livro de Mateus, Mateus capítulo 22. Veja como é importante isto aqui. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus estava se dirigindo aqui a um grupo de judeus que faziam parte da seita dos saduceus. E ele disse assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Você vê? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quer dizer que a pessoa que não tem um pleno conhecimento das Escrituras, ela erra. Não tem um pleno conhecimento, erra. Só que este conhecimento de Deus aqui, este conhecimento que o Senhor está se referindo, que todos nós devemos ter das Escrituras, não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento intelectual, não é um conhecimento puramente da letra. Esse conhecimento, na realidade, é um discernimento espiritual, é um conhecimento prático que você tem que ter da palavra. Porque tem gente que diz: eu conheço a Bíblia toda, de Gênesis, Apocalipse, conhece os versículos tudo decorado, conhece os livros, conhece a ordem. Tem gente que tem a capacidade de ficar fazendo levantamento, quantas letras A existem no livro tal, quantas letras B tem. Olha, isso é uma idiotice sem tamanho. É um conhecimento que vem através do discernimento espiritual. Aliás, o apóstolo São Paulo falou isto, né? Em 1 Coríntios, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13 e 14, Paulo disse assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com
espirituais. É o que nós fazemos aqui na igreja. Tudo que nós falamos aqui nesta igreja, meus irmãos, olha, não são palavras que nos foram ensinadas pela sabedoria humana. Tudo que o pastor traz a esta igreja são verdades de Deus que foram ensinadas pelo Espírito Santo. E como é que nós fazemos aqui na igreja? Nós conferimos coisas espirituais com espirituais. Aqui, se o pastor diz que a tua salvação é eterna, que a tua salvação não se perde, tu conferes na Bíblia. Se o pastor diz aqui à igreja que tu foste predestinado para a salvação, tu tens que conferir na tua Bíblia, tu tens que ver a Bíblia dizendo que tu foste verdadeiramente predestinado. Amém? Isto é conferir coisas espirituais com espirituais. Versículo 14. Ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha, as coisas do Espírito, meus irmãos, não podem ser entendidas pela sabedoria humana. Porque se fosse assim, olha, os professores entenderiam, os juízes, que são pessoas de um QI altíssimo, são pessoas tremendamente capacitadas, eles entenderiam da Bíblia, os advogados, os médicos, os jornalistas, olha, eles seriam as pessoas mais capacitadas a compreender a verdade da Bíblia. Mas não tem sido desta forma. A verdade é que as coisas do Espírito só podem ser entendidas, só podem ser compreendidas mediante a revelação do Espírito Santo. Se o Espírito de Deus não te revelar, se o Espírito de Deus não abrir a tua mente, não abrir o teu coração, não iluminar os teus olhos para fazer você entender o que está escrito, olha, você não vai compreender nada da Bíblia. Veja que uma grande parte da Bíblia, ela é apresentada à igreja numa linguagem figurada, numa linguagem simbólica. E é exatamente por isto que ela não pode ser interpretada literalmente. Não pode, é absolutamente impossível. Veja, por exemplo, a visão que João teve de Cristo glorificado, Jesus glorificado. Volta lá em Apocalipse. Eu vou dar uns exemplos para você ir compreendendo isto. Olha, é importante que você não perca os cultos. Nós vamos continuar falando sobre isso logo mais à noite. Vamos falar quarta-feira, vamos falar no outro domingo de manhã, no outro domingo à noite. Isto vai ser uma sequência. Isso é um estudo muito profundo. E se você não acompanhar passo a passo o que o Espírito vai falar aqui, você não vai entender isto. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 12 em diante. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com veste talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha, esta foi a visão que João teve de Jesus glorificado, Jesus num corpo de glória. Você vê que visão tremenda. Se você interpretar isto aqui literalmente, você vai ter a visão de um monstro. Imagine se você for pintando o que João está dizendo aqui. Oh, a sua cabeça e cabelos eram branco como alva lã. Pinta aí, branco como alva lã. Os olhos como chama de fogo, aquela chama de fogo nos olhos, aquelas labaredas saindo dos olhos. Olha, os pés semelhante ao bronze polido, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Uma espada grande saindo da boca. Imagine que figura monstruosa ficaria isso aqui.
O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Se interpretar isto aqui literalmente, olha, vai ter a visão de um monstro. Irmãos, olha, foi exatamente o que as pessoas fizeram em relação a esse texto de Apocalipse 20. Elas interpretaram o texto de Apocalipse tão literalmente, tão ao pé da letra, que elas foram materializando a mensagem, e elas foram mantendo a mensagem num nível puramente terreno. Você está compreendendo? Elas fizeram exatamente isto com o texto de Apocalipse 20. Qual foi o resultado disso, pastor? O resultado é que elas acabaram fazendo com que o texto perdesse completamente o seu verdadeiro e profundo significado espiritual. E elas passaram a crer que Jesus vai voltar a esta terra e que Jesus vai reinar durante 1000 anos aqui na terra. Não, está dizendo aqui, olha, vai reinar durante 1000 anos com Cristo. Está falando aqui dos mártires. Então há um grupo de mártires que ressuscitam. João está dizendo aqui, esta é a primeira ressurreição. Então há primeiro uma ressurreição. Primeiro um grupo seleto de crentes ressuscita, recebe um corpo glorificado, vem com Cristo na sua segunda vinda, e ele reina durante 1000 anos nesta terra. Está escrito, está escrito, está escrito. Sim, mas aqui também está escrito que João, quando viu Cristo glorificado, ele está dizendo que da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Vai imaginar que Jesus tinha uma espada de ferro, de aço, uma espada brilhante aqui saindo da boca do Senhor. Vai imaginar que os olhos dele eram chama de fogo, eram labareda de fogo. Irmãos, olha, aliás, vou dizer uma coisa para você. Isto também foi o que os judeus fizeram no passado, quando eles interpretaram literalmente as profecias messiânicas. Eles começaram a interpretar literalmente as profecias que falavam da vinda de um Messias, e como eles interpretavam ao pé da letra, eles passaram a aguardar o cumprimento literal da profecia, exatamente como estava escrito. O que aconteceu? Eles começaram a esperar um reino terreno, eles começaram a esperar um reino político, eles pensavam que o Messias seria um estadista, seria um general, seria um comandante militar, seria um dominador político. Era isso que eles imaginavam. Que viria alguém que iria assumir o comando do povo de Israel, um general, sabe, um homem acostumado às bravatas, e aí iria preparar todo o povo para destruir o poderio de Roma. Foi isso que eles imaginaram. Então eles perderam, na realidade, completamente o verdadeiro significado espiritual daquelas profecias. Quando o Messias veio, e nós conhecemos muito bem a história, eles não reconheceram o Messias, eles rejeitaram drasticamente o Senhor, e por fim crucificaram Jesus. Não foi isso que aconteceu? Ou não foi? Então eu estou mostrando para você que o fato deles terem interpretado literalmente as profecias messiânicas, eles acabaram trazendo para si mesmo consequências terríveis no que diz respeito à primeira vinda de Cristo. Olha as consequências que trouxeram para eles mesmos. Não conseguiram entender a vinda do Messias. O Messias veio e disseram, não, que Messias coisa nenhuma, isso não é Messias de nada. Como é que é um Salvador e morre numa cruz crucificado? Como é que as profecias falam de um Salvador que vem, que vai dar vitória, e este aí morre numa cruz? Não aceitamos isto. Irmãos, que isto sirva de alerta para a igreja, que isto sirva de alerta para todos nós hoje, para que nós não venhamos a incorrer nos mesmos erros que os judeus incorreram no que diz respeito à segunda vinda de Cristo. Nós temos que ter muito cuidado, que isso sirva de exemplo. Então eu volto a repetir, o texto bíblico, a Escritura Sagrada, ela está cheia de figuras de linguagem, ela está cheia de símbolos. Você lê a Bíblia, toda hora figura de linguagem, toda hora aparece simbolismo. Ora, de nenhum modo, em hipótese alguma, nós podemos interpretar esses símbolos, nós podemos interpretar essas figuras de linguagem de uma forma literal. Senão você não vai compreender a mensagem espiritual da Bíblia. O livro de Apocalipse mesmo, olha, é um livro completamente cheio de símbolos.
cheio de números. E nós não podemos, hipótese alguma, interpretar os símbolos de Apocalipse, interpretar a numerologia de Apocalipse de uma forma literal. Então você vê, depois de tudo que o pastor já explanou até agora, nós podemos prosseguir para a interpretação de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 6. Vamos voltar lá no texto. Lembre-se que esta é a única passagem em toda a Bíblia que fala de uma maneira explícita de um reino de 1000 anos. Então vamos lá. Eu quero mostrar para você que esse texto está dividido em duas partes. Primeira parte, do versículo 1 ao versículo 3. Olha só. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Esta é a primeira parte. Esta primeira parte, ela está descrevendo o quê? A prisão de Satanás por quanto tempo? Por 1000 anos. Segunda parte. O texto está dividido em duas partes. Segunda parte vai do versículo 4 ao versículo 6. Aí ele diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, a morte eterna, né, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, o que essa segunda parte aqui está mostrando? As almas reinando com Cristo por 1000 anos. Eu acabei de dizer aqui à igreja que este livro de Apocalipse é cheio de números simbólicos. Você lembra que eu falei isso aqui exatamente agora? Ora, se ele está cheio de números simbólicos, é óbvio, é evidente que o número 1000 que é mencionado aqui nesse texto não pode, não deve ser interpretado de uma forma literal. Ele é símbolo. Pastor, mas por que não pode, pastor? Se está falando reinarão 1000 anos, irmãos, está um número simbólico. Veja o que Pedro diz. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Nós estamos conferindo coisas espirituais com espirituais. Para não dizer, não, cada um pensa de uma forma, cada um interpreta a sua maneira. Não. A Bíblia já está interpretada. Viu? Não tem essa coisa de cada um fazer a sua bobagem, não. Então vamos lá, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. E a igreja esqueceu isto: que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aleluia. Você não pode esquecer disso, não esqueçam disto. Está dizendo, ele está mostrando que os números são simbólicos. Um dia pode ser como se fosse 1000 anos. 1000 anos pode ser como se fosse um dia. Sabe, é um simbolismo. Então, nesse texto de Apocalipse, esta expressão, reinaram com Cristo 1000 anos, representa na realidade um período completo. Um período, meus irmãos, que vai desde a primeira vinda de Cristo até pouco antes da sua segunda vinda. Isto é um período. É isto que a Bíblia chama do milênio. É isto que a Bíblia chama dos 1000 anos. Nós vamos ver isto com fundamentação bíblica
ao longo dos cultos. Não se precipite. Oh, não, é 1000 anos, é 1000 anos. Calma. Olha, não tente colocar a carroça na frente dos bois. O apressado come cru e quente. Irmãos, às vezes, o verdadeiro significado de determinadas passagens bíblicas, olha, só pode ser compreendido através do discernimento espiritual. Por isso que às vezes a pessoa lê a Bíblia, tem parte que você entende, tem parte que você, caramba, não estou compreendendo isso. Por exemplo, aquela visão de Jesus glorificado. Imagine uma pessoa que não tem o discernimento espiritual, chega naquilo ali e diz, meu Deus do céu, olha como é que ele viu Jesus. Cria uma confusão sem fim. Quer dizer, há determinadas passagens bíblicas que só podem ser compreendidas mediante o discernimento espiritual. Eu vou dar para você alguns exemplos disto, para você entender o que o pastor está dizendo. Vamos começar no livro de Gênesis, capítulo 3, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Você lembra que teve aquele episódio lá do Éden, né? Quando Satanás, a antiga serpente, induziu Adão e Eva à desobediência, a fazer aquilo que Deus havia dito para não fazer, e de repente há uma reuniãozinha lá no jardim do Éden. Está lá a serpente, está lá Eva, Adão, e Deus toma a palavra, se dirige ao demônio, a Satanás, e diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você não pode interpretar isto aqui literalmente. A verdade que está descrita aqui, meu irmão, não é de um homem esmagando a cabeça de uma cobra, ou de uma cobra mordendo o calcanhar de um homem. Se interpretar literalmente, é isso que está dizendo o texto. Mas quando você discerne espiritualmente, aí você começa a entender que a verdade que está descrito aqui é o quê? É que na cruz do Calvário, Jesus obteve uma vitória completa. Na cruz do Calvário, Jesus triunfou sobre o diabo e os seus anjos. É isso que está dizendo aqui. Esta é a mensagem daqui. Outro exemplo. No livro de Malaquias, é o último livro do Velho Testamento, né? Antes de começar Mateus, tem Malaquias. Capítulo 4, versículo 5. Olha o versículo 5, o que é que diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual é a verdade desse texto aqui? Qual é a verdade desta profecia aqui? Será que Deus está dizendo que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus vai enviar o profeta Elias outra vez à terra? Será que é isso que Deus está dizendo? Oh, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Será que é isso que Deus está falando aqui? Será que Elias vai voltar outra vez à terra? Olha, se uma pessoa resolver interpretar literalmente isso aqui, vai dizer, é verdade, pastor, está aqui, Deus está dizendo que vai enviar Elias. Elias vai vir outra vez, Elias vai voltar aqui à terra. Mas se você tiver o cuidado de discernir espiritualmente a profecia bíblica, você vai descobrir a verdade divina. Por exemplo, Jesus, ele interpretou esta profecia, e Jesus disse que esta profecia aqui se cumpriu em João Batista. Vamos ver isso na Bíblia. Vamos lá. Mateus, é o próximo livro. Mateus capítulo 11. Versículo 14. Jesus estava falando aqui de João Batista, né? Ele estava dando testemunho a respeito de João. Então ele disse assim: e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Ó, se vocês querem reconhecer, ele mesmo, João Batista, é Elias que estava para vir. Quer dizer, João Batista, ele veio no espírito e no poder de Elias.
com o mesmo espírito, com o mesmo poder, com a mesma intrepidez, com a mesma coragem, fazendo a mesma obra que Elias havia feito no passado. Allan Kardec, meus irmãos, pegou esses 2 versículos aqui, ele interpretou literalmente, e ele acabou criando a doutrina espírita da reencarnação. Ele disse assim: não, Malaquias está dizendo aqui que Deus vai enviar o profeta Elias, e Jesus está afirmando que João Batista é Elias. Então o profeta Elias reencarnou através de João. Criou a doutrina da reencarnação. Quantas milhões de pessoas no mundo inteiro vivem enganadas, crendo que há reencarnação, porque jogaram esses 2 versículos em cima dela. Ainda diz assim: não, a Bíblia fala de reencarnação. Não, Senhor, a Bíblia fala de ressurreição. A Bíblia não fala de reencarnação, coisa nenhuma. Pelo contrário, a Bíblia diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Uma só vez. Pastor, mas isso não cria uma certa confusão? Não, não cria não. É só manejar bem a palavra, é só discernir a palavra espiritualmente. Vamos um pouquinho à frente, no livro de João. Vamos ver se João era Elias reencarnado, né? No livro de João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 20 em diante. Diz assim: ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Elias. Tu és Elias que reencarnou? Eu disse: não sou. Então, quando a Bíblia diz que Elias virá, e Jesus disse: olha, se vocês querem reconhecer esse Elias que virá, ele mesmo é João. A Bíblia está dizendo que João Batista, naquela época, ele veio no mesmo espírito, no mesmo poder, na mesma intrepidez, na mesma coragem de Elias. Veja o perigo, meus irmãos, que é a pessoa interpretar determinados textos da Bíblia literalmente. Cria uma confusão sem fim, confunde as pessoas, cria-se doutrinas erradas, ensinos de demônios. Vamos ver mais um exemplo, para não haver dúvida sobre isto, né? Vamos ao livro do profeta Isaías. Vamos lá no Velho Pacto. Isaías, capítulo 40. Versículo 3 em diante. Outro exemplo para a igreja. Do versículo 3 ao versículo 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Versículo 4. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Quer dizer, se nós interpretarmos esse texto aqui como aqueles que defendem, né, a existência de um reino de 1000 anos aqui na terra, como eles interpretam literalmente o texto de Apocalipse 20, se nós interpretarmos da mesma maneira que eles interpretam, ao pé da letra, então, nós vamos ser obrigados a imaginar que esta palavra aqui, que esta profecia de Isaías vai ser cumprido através de um grande plano de obras, né? De abertura de estradas, uma construção violenta. Olha, vai aterrar todos os outeiros, vai aplanar todos os montes. Isto aqui vai se cumprir quando for construído grandes estradas lá na Palestina. Não é o que está dizendo aqui ou não é?
todo vale será aterrado, todos os montes serão nivelados, o que é tortuoso será retificado. Chama aí a construtora Odebrecht, chama Camargo Correia, tem uma obra grandiosa para ser realizada lá na Palestina. Não, meus irmãos, a verdade é que da mesma forma que esse texto de Apocalipse 20, quando fala de um milênio, não significa um período de 1000 anos literal, mas significa sim um período compreendido entre a primeira vinda de Cristo até pouco antes da sua segunda vinda. E não como eles dizem aí, não, vai ser um reino estabelecido na terra, Jesus vai voltar, vai ficar aqui 1000 anos nesta terra. Da mesma maneira que esse texto não aponta para isso, esse texto aqui de Isaías aponta para quê? Para a obra missionária de João Batista. Foi através da obra missionária de João que ele preparou o caminho para o ministério terreno de Jesus. Ele não está falando aqui de um programa de obras a ser realizado na Terra Santa. Está falando de outra coisa. Pastor, mas a Bíblia confirma isso? Confirma. Eu disse a você que na Bíblia você encontra toda a verdade espiritual de Deus em todos os aspectos da Bíblia. Tudo está aqui na Bíblia. Vamos ao livro de Lucas. Lucas capítulo 3. Lucas 3, versículo 3 em diante. Olha o que é que Lucas diz aqui. Está falando de João Batista, né? Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Aí ele cita agora o que está escrito no livro do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos esplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Isto era uma profecia que apontava para quê? Para a obra missionária de João Batista, que era uma preparação para que Jesus desenvolvesse o seu ministério terreno. Amém? Você está compreendendo, você está entendendo, não está? Que determinados textos bíblicos não podem ser interpretados ao pé da letra. Tem que discernir espiritualmente o que está dizendo ali. Agora vamos voltar, por favor, a Apocalipse 20. Vamos voltar ao texto básico da nossa mensagem. Vamos ler outra vez do versículo 1 a 3. Primeira parte do texto. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto. Então, Satanás é preso por 1000 anos e é lançado no abismo. Nós já vimos aqui, eu mostrei para os irmãos, que este período de 1000 anos tem que ser interpretado, sabe? Tem que ser discernido espiritualmente. Não se pode interpretar isto aqui literalmente. E este período de 1000 anos, ele vai desde a primeira vinda de Cristo até pouco antes da segunda vinda de Jesus. Ou seja, é a era da igreja. Esta era que nós estamos vivendo. Então, nesta era da igreja que nós estamos vivendo, como é que está Satanás? Está amarrado, acorrentado e lançado no abismo. Agora, este acorrentamento de Satanás não significa, meus irmãos, a punição final dele, não. Essa expressão aqui, lançou no abismo, não significa dizer que quando ele foi lançado no abismo, aconteceu a punição final de Satanás, que Satanás foi punido definitivamente. Absolutamente não. A punição final de Satanás, depois você vai ver, ela é descrita um pouco mais à frente, no versículo 10. Quando ele é lançado no lago de fogo e enxofre. Uma coisa é ser lançado no abismo, outra coisa é ser lançado no lago de fogo.
Então, a expressão lançou no abismo é uma figura de linguagem. João usa uma figura de linguagem para descrever a maneira como a atividade do diabo, como a atividade de Satanás será completamente refreada durante este período de 1000 anos. É uma figura de linguagem. Agora, o que significa este acorrentamento de Satanás? Qual o significado disto? Irmãos, significa o fim do império das trevas. Você lembra que Paulo disse: Ele nos libertou do império das trevas. Esse império das trevas teve um fim. O império das trevas que teve início em Adão e que findou quando? Em Cristo. Quando Jesus veio a este mundo. Significa esse acorrentamento de Satanás que durante este período compreendido entre a primeira vinda de Cristo até pouco antes da sua segunda vinda, Satanás não poderá mais enganar as nações. Ele não poderá mais impedir que as nações tomem conhecimento da verdade de Deus. Porque no passado, antes do acorrentamento de Satanás, tirando Israel, a nação de Israel era uma exceção, todas as outras nações da terra não tinham conhecimento da verdade sagrada. Todas as nações da terra, elas viviam em ignorância, elas viviam no erro. Ele enganava as nações, de tal maneira que ele impedia que o evangelho, que a palavra, que a verdade de Deus fosse proclamada. Agora, este acorrentamento de Satanás não significa dizer que ele não pode mais praticar nenhum mal, que o Satanás agora está totalmente imobilizado, que ele não pode mais agir. Não significa isto. Você vê que ele continua agindo aí no mundo, através dos seus ministros, através dos seus filhos. Ele continua agindo aí, pervertendo o evangelho, disseminando no mundo as suas falsas doutrinas, os seus ensinos de demônio. Está aí agindo na terra de uma maneira diferente. Agora, em hipótese alguma, ele poderá enganar as nações a ponto de impedi-las de conhecer a verdade divina. Isso ele não pode mais fazer. E tem mais. Neste período aqui, de 1000 anos, ele não somente está impedido de impedir a propagação do evangelho, mas ele também está impedido de reunir todos os seus asseclas, todos os seus mensageiros para atacar a igreja. Ele não pode fazer isso durante esse período. Está completamente impedido. Então eu pergunto, quando é que esta visão que João teve, de um anjo descendo dos céus, com uma grande corrente, amarrando Satanás, lançando no abismo, quando é que esta visão aqui se cumpriu? Quando Deus se fez carne na pessoa de Jesus. Vamos ver na Bíblia esse acorrentamento de Satanás. Vamos lá. Mateus, começar por Mateus, né? Capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 28 e 29. Toda igreja encontrou. Posso ler? Jesus disse assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Jesus está dizendo: olha, vocês estão vendo acontecer isso que eu estou fazendo agora, sabe? É a prova de que o valente foi amarrado e só então eu posso roubar-lhe os bens. Quais eram os bens? Os filhos de Deus que viviam sobre o poder do príncipe das trevas. Eles aí eu vou tomar os seus bens, mas primeiro eu tenho que amarrá-lo. Então, amarrou ou não amarrou? Vamos ao livro de Lucas. Lucas capítulo 11. Lucas 11, versículo 20 em diante. Página 114 da minha Bíblia do altar, né? Jesus disse assim: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa,
ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quer dizer que havia um valente, aí veio um mais valente do que ele, amarrou o valente e dividiu-lhe os despojos. Amém? Hebreus 2,14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, está falando que Deus participou também de carne e sangue, Deus se fez carne, Deus assumiu uma forma humana no ventre de Maria, né? Então ele diz, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele diz, olha, Deus se fez carne, Deus participou de um corpo, Deus assumiu uma forma humana, para que através da sua morte, não a morte de Deus, porque Deus não morre, através da morte do corpo, através daquele sacrifício feito na cruz, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Destruiu ou não destruiu? Não de uma maneira definitiva. Ele destruiu na sua ação de enganar as nações, de impedir que o evangelho fosse disseminado. Ele destruiu o diabo na sua ação de atuar como espírito nos ares, entrando, saindo, voltando com mais 7. Destruiu essa sua ação aqui. João capítulo 12. Livro de João, capítulo 12, versículo 31. Quando Jesus se aproximava o momento dele ir para a cruz, então ele fala uma coisa aqui importante. Ele diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Olha, chegou o momento, Jesus disse, de ser julgado este mundo. E agora, há 2000 anos atrás, o seu príncipe será expulso. Irmãos, hoje, 2000 anos depois, a maioria esmagadora do povo de Deus diz que o diabo é o príncipe desse mundo. Pergunte aí fora, irmão, quem é o príncipe desse mundo? O diabo, o diabo. Não, irmão, aí quando você mostra isso aqui, ele diz, está na Bíblia, está na Bíblia. Você está compreendendo? E agora, Jesus disse agora na cruz, o seu príncipe será expulso. Foi expulso ou não foi expulso? Bom, eu creio na Bíblia, né? Eu creio que Jesus fez a obra completa. Agora, Judas, antes de Apocalipse, vem a epístola de Judas, versículo 6. Vamos ver agora a descendência do diabo. Aqueles anjos que o acompanharam na sua rebelião contra Deus. Como é que eles estão depois da cruz? E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Quer dizer, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Quando será esse grande dia? Quando será esse grande dia? Após esses 1000 anos, que é a era da igreja, após esse milênio, que vai desde a primeira vinda, até pouco antes da sua segunda vinda, quando Jesus voltar pela segunda vez, e vai lançá-lo definitivamente no lago de fogo. Amém? Então, quando a Bíblia diz que Satanás foi amarrado, que Satanás foi vencido, que Satanás foi destruído, olha, isso não significa o aniquilamento total de Satanás. Significa o quê? Que houve uma redução radical no seu poder, houve uma redução drástica na sua forma de agir. O fato de Satanás estar preso no abismo não significa hipótese alguma que os poderes satânicos estão anulados. Não. Ele está aí agindo. Paulo diz que ele opera, de que forma? O ministério da iniquidade opera com o quê? Sinais, prodígios da mentira. Estão aí agindo. Ele
agora não pode mais enganar nações. Ele agora não pode mais impedir a pregação do Evangelho. Você vê que a partir de Cristo, a palavra de Deus, o Evangelho, ele passou a ser pregado em todas as nações da terra. Em todas. Quando que se imaginaria que nós veríamos o Evangelho ser pregado livremente nos países comunistas? Quando que se imaginaria isto? Hoje é pregado livremente. Em todas as nações da terra é pregado o Evangelho. Por que isso tornou possível? Porque Satanás foi amarrado para que não mais enganasse as nações, impedindo-as de terem conhecimento da verdade de Deus. Amém, meus irmãos? Esta é a mensagem da Bíblia. Agora, interpretar esse texto de Apocalipse 20, do anjo descendo do céu com a grande corrente, amarrando Satanás, lançando no abismo, dizendo que isto vai acontecer na segunda vinda de Cristo, é dizer que isto que Jesus fez aqui não é verdade. É dizer, não, então quer dizer que vai amarrar 2 vezes. Ah, pastor, que a primeira corrente que Jesus usou com o tempo, né, pastor, deve ter enferrujado, né? Aí soltou o Satanás, está solto de novo, vai precisar de um reforço, vai precisar. Ele fugiu da penitenciária, tem que chamar outra vez Jesus e os seus anjos para recapturar o bandido. Ah, pelo amor de Deus. E tem gente que crê assim, meu irmão. Tem gente que briga, não, isto aqui é quando Jesus voltar. Aqui é quando Jesus voltar. Pastor, eu já recebi pessoas aqui na igreja, gente que foi ao meu gabinete dizer, pastor, o senhor prega na rádio que o Satanás está amarrado, que ele não pode mais tocar no Filho de Deus, mas olha aqui Apocalipse 20 dizendo, ele vai ser amarrado quando Jesus voltar. Eles acreditam que isto aqui acontece quando Jesus voltar, na segunda vinda de Cristo. Não. Isto já ocorreu, isto já aconteceu na primeira vinda de Cristo. Amém, meus irmãos? Foi amarrado, foi acorrentado, foi lançado no abismo para que não mais enganasse as nações como ele fazia livremente. A partir de então, o Evangelho começa a ser pregado, a palavra de Deus começa a ser anunciada em todas as nações da terra, e só depois disto é que virá o fim. Jesus disse isso em Mateus. Vamos voltar a Mateus. Mateus capítulo 24. Mateus 24. Versículo 14. O Senhor diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Então observe que neste milênio que nós estamos vivendo, neste milênio que teve início na primeira vinda de Cristo, o poder e a ação de Satanás está tão limitado, está tão restringido, que ele não pode, em hipótese alguma, impedir que o Evangelho de Jesus, que a verdade de Deus, seja proclamada em todas as nações da terra. Não pode, meu irmão. Não pode mais impedir. Exatamente por ele estar acorrentado, ele não tem como reunir as nações da terra, os seus asseclas, a sua descendência, para tentar obstruir o trabalho da igreja. Pelo contrário, meus irmãos, a igreja está aí rompendo barreiras, a igreja está aí disseminando a palavra de Deus em todas as nações do mundo, e só depois que isto ocorrer, na sua plenitude, Jesus diz, então virá o fim. Então eu volto para me reunir com o meu povo e reinar pelos séculos dos séculos eternamente. Aleluia! Graças a Deus. Oh, glórias a Deus. Pastor, e como é que fica essa questão, pastor, de 2 ressurreições? Tem a primeira, tem a segunda. Isto aí nós vamos falar em pormenores nos próximos cultos. Logo mais à noite, tem coisas mais profundas de Deus sobre esse tema. Amém? Venha à noite, não falte, para que você possa aprender acerca da verdade divina. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Deus bendito.
Oh, para a glória do Deus eterno.